Após a Segunda Guerra Mundial, inicia-se a busca de uma nova linguagem musical. A ruptura violenta com o passado repercute até na notação musical. Depois de 1945, enquanto os grandes compositores eruditos vinculados à tradição tonal continuavam a aprimorar sua obra, surgiu uma nova geração, em escala internacional, que desenvolveu de modo radical algumas das posições estéticas atonais nascidas nas décadas anteriores. Esses jovens vanguardistas se inclinaram à experimentação sonora e à prática de novas ideias musicais, compartilhando algumas características. Consideravam anacrônicos a tonalidade e seus conceitos associados, tais como ritmo, melodia, forma ou harmonia. Utilizavam majoritariamente em suas composições novos timbres e sons, por meio de instrumentos inovadores ou de novas formas de fazer soar os instrumentos tradicionais. A partir dos anos 1970, deu-se uma reação contra a excessiva complexidade das vanguardas e um desejo geral de recuperar a comunicação com o público, perdida nos anos anteriores. A tendência geral foi a busca, por parte de cada compositor, de uma linguagem própria e pessoal, fundamentada nos achados de décadas passadas, sem excluir a recuperação da tonalidade como um recurso a mais à disposição do compositor. A gravação e a reprodução mecânica do som no século XX tornaram possível um milagre técnico inimaginável em épocas anteriores, desfrutar da música independentemente do momento e do lugar em que ela foi produzida. As consequências para a música foram enormes. A indústria fonográfica pôs ao alcance do público praticamente toda a música dos últimos 1000 anos, interpretada pelos melhores músicos. Em paralelo, a música considerada erudita ganhou cada vez mais prestígio e influência a música dita popular, de caráter eminentemente urbano, em suas múltiplas modalidades. A música popular urbana assimilou as formas e convenções da música afro-americana. Essa mescla de tradições africanas e europeias, elaborada em solo norte-americano, deu origem, a partir dos anos 1950, às novas formas de jazz, às músicas populares latino-americanas e ao pop e rock em suas diversas variantes. Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Entre os compositores de música erudita vinculados à tradição tonal, ainda que se expressassem por uma linguagem sem dúvida moderna, que continuaram produzindo obras de qualidade nesse período, devem ser citados o norte-americano Aaron Copland e o russo Dmitri Shostakovich. Este último desenvolveu seu trabalho sob as diretrizes do regime soviético, que censurou suas obras iniciais como abstratas, para cobri-lo de honras após a Segunda Guerra Mundial. Menção especial merece o britânico Benjamin Britten, cuja obra incorpora elementos tradicionais e modernos e que, do mesmo modo que a de Shostakovich, alcançou um vasto público internacional nas últimas décadas do século. Entre suas principais composições figuram as óperas Peter Grimes e Morte em Veneza, vários quartetos e peças sinfônicas como a Sinfonia da Primavera e o War Requiem, considerada sua obra-prima. Britten é também autor de um guia de orquestra para jovens.
As tendências de vanguarda sucederam-se em grande velocidade, destacando-se, entre outras, as seguintes correntes. O serialismo integral nasceu entre 1945 e 1960 nos cursos de verão do Instituto Internacional de Música de Darmstadt, na Alemanha. Os serialistas, partindo do dodecafonismo da Escola de Viena, aplicaram o conceito de série não só às alturas das notas, mas a todos os parâmetros da música, de maneira que as intensidades, os timbres e as durações dos sons também fossem ordenados em séries e aparecessem na obra de um modo prefixado pela técnica de composição. Desse modo, conseguia-se uma música totalmente organizada, na qual não havia lugar para o acaso ou para preferências pessoais. Por seu rigor científico, essa corrente também foi denominada ultrarracionalismo. Como precursor dessa tendência deve ser citado o francês Olivier Messiaen, estudioso do canto dos pássaros e da música indiana, que compôs obras como Catalogue d'Oiseaux e Sinfonia de Turangalila. Os três principais compositores do serialismo integral foram o francês Pierre Boulez, autor da obra mais famosa e representativa da escola, Le Marteau Saint-Marthe, bem como da terceira sonata, Éclat Multiple, o alemão Karl-Heinz Stockhausen, de quem vale ressaltar as 11 peças para piano, Riemann e Jubillion, e o italiano Luigi Nono, que compôs também música eletrônica, de cujas obras se destacam Canti di Vita d'Amore e Al Grande Sole Carico d'Amore. A música concreta, surgida em laboratórios de som, partia de gravações em fita magnética de sons naturais ou concretos, risadas, palavras, ruídos, ou seja, não produzidos por instrumentos musicais. Essas gravações eram manipuladas artisticamente para a obtenção de novos mundos sonoros. Destacam-se nessa corrente os compositores franceses Pierre Schaeffer, autor de Étude aux objets, e Pierre Henry, com obras como Orphée, 53, e com coreografia de Maurice Béjart. Merci pour le temps présent. Juntos, Schaeffer e Henry compuseram a famosa Sinfonia para um Homem Só. A música eletrônica utilizava apenas sons produzidos por aparelhos que os sintetizavam e era elaborada em laboratórios.
Essa música proporciona grande gama de frequências e, ao mesmo tempo, muitos níveis dinâmicos. Os êxitos principais foram produzidos no estúdio eletrônico da rádio de Colônia, Alemanha, obtidos por Karlheinz Stockhausen, compositor de Justin Jungleland, O Canto dos Adolescentes, em 1955. A música eletroacústica utilizava sons concretos e eletrônicos, mesclando ambos os estilos. Inicialmente, essas tendências prescindiam da figura do intérprete, ainda que posteriormente tenha sido habitual a combinação com instrumentos tradicionais. Fizeram uso dessa música os compositores italianos Luciano Berio e Bruno Maderna. A música aleatória supunha uma oposição ao serialismo integral porque criava obras abertas, ou seja, com múltiplas possibilidades de interpretação. O compositor pede ao intérprete que improvise ou decida entre várias opções interpretativas sem excluir a intervenção do acaso, produzindo assim obras nas quais cada audição é diferente de qualquer outra. Seus principais representantes são o norte-americano John Cage, autor de Imaginary Landscape, número 4, para 12 rádios, e 4 minutos e 33, para pianista, que se senta ao piano e fica imóvel durante 4 minutos e 33 segundos.
e 2 compositores poloneses, Witold Lutoslawski, autor de obras como Variações Sinfônicas, Música Fúnebre, Segunda Sinfonia, Livre pour Orchestra e Cello, Concerto, e Krzysztof Penderecki, de quem vale mencionar as obras Paixão segundo São Lucas, Fluorescências, Stabat Mater, Threnody for the Victims of Hiroshima e a ópera Os Demônios de Lundum. A tendência estocástica ou matemática cria sua música com a ajuda de computadores e baseia-se na probabilidade matemática. O estimulador dessa corrente foi o greco-francês Yanis Xenakis, com obras como Metástases e Pitopracta e Eonta. Deve-se mencionar também um dos compositores mais celebrados do século XX, o austro-húngaro György Ligeti, por seu uso inovador dos conceitos de textura e de densidade das massas sonoras, chamado por ele de micropolifonia. Entre suas obras podem-se ressaltar a ópera de Le Grand Macabre, Requiem e San Francisco Polyphony. As tendências vanguardistas entraram em crise por volta de 1970, mas suas ideias e achados seguem influenciando uma parte considerável da evolução musical até a atualidade. Uma dessas tendências foi o minimalismo, nascido nos anos 1960. A música minimalista ou repetitiva é de estilo tonal e utiliza como procedimentos a repetição prolongada de frases e a redução extrema dos recursos musicais, buscando a simplicidade. Entre seus principais representantes contam-se os norte-americanos Steve Reich e Philip Glass. Na música aleatória, enquadra-se a música gráfica, em que o intérprete se expressa guiado por uma série de gráficos e símbolos. Critics around the world have called it a remarkable film event, a breathtaking experience, a fusion of image and sound.
Nascido na Alemanha, Hans Joachim Koelreuter foi uma das maiores influências na música brasileira erudita de vanguarda desde meados do século XX. Tendo a sua cidadania alemã cassada pelos nazistas, Koelreuter chegou ao Brasil em 1937 e instalou-se no Rio de Janeiro, onde introduziu o dodecafonismo de Arnold Schoenberg. Em 1939, criou o movimento Música Viva, um polo irradiador do serialismo dodecafônico, cujo objetivo era a divulgação da música contemporânea por meio de conferências, debates, publicações e concertos. O grupo formado em torno dessa ideia, entre compositores, críticos de arte e instrumentistas, defendia a música como linguagem universal e, portanto, combatia o nacionalismo oriundo do folclore. Mais tarde, no Manifesto de 1946, o grupo de ex-alunos de Koelreuter, Guerra Peixe, Cláudio Santoro, Eunice Catunda e Edino Krieger, entre outros, e ele próprio preconizaram a busca de permanente renovação técnico-estética da linguagem musical, utilizando o atonalismo e o dodecafonismo dentro de um princípio de completa liberdade criadora. O dodecafonismo gerou grande polêmica no meio musical. Foi atacado por Camargo Guarnieri e logo considerado música burguesa decadente por compositores de vanguarda no Manifesto de Praga, em 1948. A técnica, no entanto, não foi abandonada e hoje é usada esporadicamente. Vasco Mariz considera que a onda dodecafônica no Brasil se deveu, sobretudo, ao brilho pessoal de Koelreuter, cuja cultura e inteligência se impuseram a jovens compositores como Cláudio Santoro e Guerra Peixe. Koelreuter significou para a geração dos anos 1940 o que foi Mário de Andrade para a anterior, compara o estudioso. Koelreuter fundou em 1952 a Escola Livre de Música em São Paulo e em 1954 a Escola de Música da Bahia, atual Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, além dos Seminários de Música da Bahia, para os quais convidou, em 1956, o compositor suíço Ernest Widmer, criador, por sua vez, do importante grupo de compositores da Bahia. Koelreuter pregava o estudo de todas as formas composicionais e influenciou também a música popular. Estudaram com ele Tom Jobim, Tom Zé e os maestros ligados ao tropicalismo Rogério Duprat e Júlio Medalha. Em 1963, Koelreuter foi para a Alemanha e de lá partiu para longas temporadas no Japão e na Índia antes de voltar definitivamente ao Brasil em 1975. Em sua última fase da vida, orientou novos compositores como Tim Rescala e Arrigo Barnabé, entre outros. Em 1996, sua ópera Café, fundamentada em texto de Mário de Andrade, teve estreia mundial em Santos. Faleceu em 2005 em São Paulo. Fisicamente falando, isso não existe. Quer dizer, o tempo é um processo de vivência que ocorre em todos os nossos nossa vida. Do início até o fim, eu sempre tive o texto como elemento principal da composição da ópera, propriamente dita. Aqui talvez eu devo dizer, no fundo, não, todo mundo diz que é uma ópera, mas não é uma ópera realmente. É o meio termo entre uma ópera e um oratório. O Mário de Andrade chamava uma tragédia coral. Mais tarde ele mudou o título e chamava uma tragédia secular. Talvez isso seja a minha primeira e talvez, quem sabe, a última ópera.
sonhos de tempos claros, gosto de um tempo acabado, será permitido sonhar. Raça culpada, raça envelhecida, maldita, os gigantes da mina, com seus anões ensinados, traíram a cidade e os chãos felizes, e tudo foi tudo, será desilusão constante. O compositor e maestro Camargo Guarnieri iniciou seus estudos musicais aos 10 anos de idade. Durante toda a sua vida, acumulou prêmios e ocupou altos cargos no cenário da música nacional e internacional. Camargo Guarnieri foi um dos principais compositores brasileiros do século passado. Eu diria que, junto com Villa-Lobos, Camargo foi um dos pilares da música moderna brasileira, do modernismo brasileiro na música. Camargo, ao contrário de Villa, que era um espírito mais livre, mais criativo e menos escolástico, era todo o contrário. Era um homem formal, bem formado, estudado, que trabalhava em detalhes formalmente a sua obra. Esse estudo significa a minha própria vida, porque é aqui que eu sofro, aqui que eu tenho as minhas alegrias, os meus desenganos, e também sou feliz. Esse estudo, há muitos anos que eu comprei, e ele está amontoado de livros aí. Quer dizer, é nessa desordem que eu encontro a minha própria ordem. Camargo foi um grande formalista da música brasileira, que se inspirou certamente nos grandes formalistas do século XX também, como Bartók, como Hindemith, como Shostakovich, como Prokofiev. Camargo teve, na verdade, uma grande desvantagem. Ele foi contemporâneo de Villa, e Villa, como vocês todos sabem, como dizia Tom Jobim, era a montanha e o resto era o vale no século XX brasileiro. Portanto, se Camargo hoje em dia está um pouco à sombra de Villa, é desmerecido, porque Camargo foi um dos grandes nomes da música moderna do século XX. Eu, como homem, eu procuro, para não chatear os outros, ser alegre, ser jovial, procuro ser delicado, ser compreensível. Agora, como artista, eu sou intransigente. Eu não admito meias medidas. Detesto tudo quanto é mais ou menos. Vasco Mariz, historiador, musicólogo, escritor e diplomata, representou o Brasil em vários organismos internacionais importantes como ONU e Unesco. Em diversas ocasiões, essas representações estavam relacionadas à história, ao folclore, à arte e à música. Algumas formas do jazz, como o swing e as big bands, afastaram-no de suas origens. Após 1945, criaram-se novos estilos com que se pretendia retornar à espontaneidade inicial e ao conteúdo de protesto étnico. Os soldados afro-americanos que tinham lutado no fronte
com o mesmo uniforme que os europeus durante a Segunda Guerra Mundial, encontraram ao regressar aos Estados Unidos discriminação muito parecida à do período anterior à guerra. Esse desequilíbrio deu à população afro-americana uma nova consciência de sua situação. Um caso particular dessa nova consciência se deu entre os músicos de jazz, que já nas décadas anteriores tinham visto como a fama e os benefícios vindos de sua música acabavam favorecendo os artistas descendentes de europeus. Nas big bands, integradas por músicos das duas etnias, davam-se às vezes casos de segregação. Geralmente, os músicos afro-americanos não podiam comer nos mesmos restaurantes nem dormir nos mesmos hotéis que seus companheiros descendentes de europeus e muitas vezes recebiam salários inferiores. A conscientização da luta contra os preconceitos e a discriminação, com a necessidade musical de uma mudança de rumo sentida por alguns músicos, originou um novo estilo que se denominou bebop, ligado a movimentos artísticos e intelectuais, com uma grande carga de protesto racial e social. Musicalmente, propôs uma ruptura profunda com o som do jazz da fase anterior. A irrupção do pop rock nos anos 1960, com a consequente mudança dos gostos juvenis, e a própria evolução do jazz fizeram com que este perdesse seu caráter de música popular, para converter-se em música para uma minoria culta. Durante essa época, chegou-se a considerar o jazz como a música erudita afro-americana. Yeah. Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have? Public relations. Do you foresee any issues in working for a black man? You in the Deep South? There's gonna be problems. Promise me you're gonna write me a letter. No promise. Tell me that don't smell good. I've never had fried chicken in my life. You people love the fried chicken. You have a very narrow assessment of me, Tony. Yeah, right? I'm good. Who will be interacting with some of the wealthiest people in the country? It is my feeling that your diction could use some finessing. But why you breaking my balls? Because you can do better, Mr. Balalonga. Dear Dolores. I saw Dr. Shirley play the piano. He's like a genius, I think. Come on, take it easy. I prefer not to get grease on my blanket. Ooh, I'm gonna get grease on my blanket. This gentleman says that I'm not permitted to dine here. I'm afraid not. How does he smile and shake their hands like that? Because it takes courage to change people's hearts. What are you doing? A letter. May I? Dear Dolores, sometimes you remind me of a house. You know this is pathetic, right? Put this down. The distance between us is breaking my spirit. Falling in love with you Was the easiest thing I have ever done. P.S. Kiss the kids. That's like clanging a cowbell at the end of Shostakovich's 7. And that's good. It's perfect, Tony. Come on, get out now. You never win with violence. You only win when you maintain your dignity. You don't know your own people. You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me, Tony, what am I? Anyone can sound like Beethoven. But your music, what you do, only you can do that. What do we do about the bones? We do this. Pick it up, Tony. Squirrels would have ate it anyway. Pick it up. 1940-1950. Bebop. Jazz para pequenos grupos de músicos procedentes das big bands. O bebop, próprio dos anos 1940, foi inventado por um grupo de jazzistas de grande talento inspirados em um músico legendário, o saxofonista Charlie Parker. Outras grandes figuras que cultivaram esse estilo foram, entre outros, o trompetista Dizzy Gillespie e o pianista Thelonious Monk. Parker foi retratado no filme Bird,
dirigido por Clint Eastwood, que produziu ainda o documentário Thelonious Monk, Straight No Chaser, no mesmo ano. Ladies and gentlemen, let's hear it for the man of the century. Charlie Parker's in town. Jazz will never be the same. All right, what do you think about Yardbird? I'm sorry. But if you and me got together, 3-month suspended sentence. Is it possible that you could put me in jail and then reinstate my cabaret card, sir? I think you would benefit from the state asylum and from shock treatments. we're talking about a very special, creative man. You know, there's no law that says I have to mess up. They're gonna talk about you when you're dead, Bird. More than they do now. It's time to save your life, Bird. This is the year I'm supposed to die. I owe Dizzy everything. I love you. The bird of time has but a little way to flutter. Charlie Yardbird Parker, a man who knew no boundaries. Bird, produced and directed by Clint Eastwood. Come on in. Claudius Monk.
1950 a 1960, Cool Jazz. Os anos 1950 foram dominados pelo cool, um estilo elegante e lírico derivado do bebop, em que se adotam algumas das novas tendências de composição do século XX. No início dos anos 1960, o jazz chegou a zonas experimentais muito próximas às da vanguarda da música erudita europeia. Os músicos que despontaram durante esses anos foram o trompetista Miles Davis e o saxofonista John Coltrane. Em 1960 a 1970, Free Jazz, espécie de jazz polifônico em que se realizam numerosas imitações breves entre os diferentes instrumentos. Destacam-se nesse período o saxofonista e trompetista Ornette Coleman, o pianista Sun Ra e o contrabaixista Charles Mingus. A última fase de John Coltrane também tem características do Free Jazz. A partir dos anos 1970, o jazz deixou de contar com uma direção predominante. Entre as principais tendências que se contam desde então, destacam-se Electric Jazz, uso da eletrônica no jazz, instrumentos eletrônicos como a guitarra e o baixo, sintetizadores, sequências gravadas previamente, samplers, amostras sintetizadas de sons de outros instrumentos. Um belo exemplo de disco nessa tendência é Tutu, de Miles Davis. Jazz Fusion, mescla com músicas populares como o rock e o hip hop. Destaque para o guitarrista Pat Metheny e para o grupo Weather Report, ativo entre 1970 e 1985, formado pelo pianista Joe Zawinul, o saxofonista Wayne Shorter, o contrabaixista Miroslav Vitus, o percussionista Ayrton Moreira e o baterista Alphonse Mouzon. O grupo também contou com a participação do baixista Jacob Pastorius. Um trabalho significativo dessa tendência é o CD do arranjador e pianista Quincy Jones, Back on the Block, de 1989. Jazz neoclássico. Dos anos 1980, ele volta o olhar para as raízes passadas, o Dixieland e o bebop. Destaque para o trompetista Wynton Marsalis.
Begging, darling, please. Layla. Darling, won't you ease my worried mind? I tried to give you consolation. When your old man had let you down, like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, got me on my knees. Layla, begging, darling, please. Layla, darling, won't you ease my worried mind?
O regresso do swing e das big bands sob o nome de retro swing nos anos 1990. Destaque para os grupos Big Bad Voodoo Daddy, formado em 1990, e Squirrel Nut Zippers, formado em 1993. Starts a fight. Every time I turn it loose, your cats come down and cook my goose. When I start, I just can't stop. If you keep this up, you're going to blow your top. Too late this time. I gotta get what's mine. Lay down on it, and everything will be alright. Stay alive. But